Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário, este momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona a cada um de nós. Este momento que a gente vem serenar o nosso coração, buscar uma gota de esperança, buscar um ensinamento que vai reformar a nossa alma. Este momento que cada um que aqui se encontra está dedicando a cuidar do seu espírito. Então sejam todos muito bem-vindos, é com muita alegria, com muito amor que estamos aqui iniciando o nosso domingo juntos. E bom, meus amados irmãos, antes de iniciarmos a nossa reflexão, vou convidar a cada um que aqui se encontra para juntos, como irmãos, como uma grande família, para tecermos uma prece inicial, uma prece que serena o coração, uma prece que tranquiliza os pensamentos. Então vamos todos juntos fechar os nossos olhos da vida material e abrir as portas da nossa alma para Jesus, rogando para que Cristo esteja presente aqui conosco nestes minutinhos de reflexão. Que Jesus possa estar aqui, descendo sobre cada coração a tua paz, o teu amor e a tua força, para que assim a nossa fé seja fortalecida e viva no dia de hoje. E que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, agora com o coração mais tranquilo, com o coração mais sereno, nós convidamos a todos a darmos início na nossa reflexão. E é importante nós rememorarmos aqui que nós estamos dedicando estes dias de Evangelho a refletir uma passagem que se encontra no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é todo aquele que se eleva será rebaixado. Esta passagem do Evangelho, meus amados irmãos, ela traz para nós, compartilha conosco, 3 momentos diferentes em que Jesus vem nos falar sobre humildade no coração. Então, nós estamos dedicando aqui alguns dias a passar por cada um desses trechos que Kardec traz para nós dos evangelhos, para podermos falar e rememorar os ensinos do Cristo de humildade e de simplicidade na alma. E hoje aqui é nos rememorado, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um momento muito especial. Um momento em que a mãe dos filhos de Zebedeu, junto a teus 2 filhos, vão até Jesus. E essa mãe vira-se para o Cristo junto a teus filhos e roga para que Jesus reserve um lugar para eles, um à tua direita e outro à tua esquerda. Essa mãe, de frente para Jesus, solicita que o Cristo reserve um lugar ao lado dele para os filhos dela. Contudo, Jesus, ele, olhando aquela situação, ele a questiona. Sabes o que está pedindo? Como se Jesus perguntasse: tem consciência do que está me solicitando? E Cristo fala: acaso eles estariam dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Por outras palavras, Cristo diz: acaso eles sabem o caminho, as provas, o que eu tenho que enfrentar e eles estariam dispostos a passar por tudo isso? Então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, meus amados irmãos, a gente encontra na íntegra este trecho, essa passagem que Kardec traz para nós. Aqui eu trouxe ela através das minhas palavras para a gente extrair a essência deste momento. Uma mãe solicitando um lugar à direita e outro à esquerda, ou seja, ao lado de Jesus para teus filhos. E Cristo questiona: será que eles beberiam o cálice que eu tenho que beber? E quando nós olhamos, ouvimos e buscamos compreender esse ensino do Cristo, essa resposta
resposta de Jesus, a gente consegue extrair que muitos corações, quantos corações, na verdade, não queriam estar ao lado de Jesus, caminhando com Jesus, mas quantos estão dispostos a beber o cálice que Jesus bebeu? Ou em outros momentos, quantos lá naquela época estavam sedentos, com vontade de ser titulado como um apóstolo do Cristo, ser um dos escolhidos ali para ser um apóstolo, caminhar junto a Jesus? Mas quantos estavam dispostos a beber o cálice que os apóstolos teriam que beber? Quantos estariam dispostos a passar pelas dificuldades, pelas provas que os apóstolos passaram, ou a renunciar o que eles tiveram que renunciar? E isso, meus amados irmãos, é muito comum ainda nos dias atuais. A gente observar alguém realizando algum serviço, admirando aquela pessoa e olhar apenas o externo, mas não olhar o cálice, digamos assim, que aquela pessoa precisa beber para ali estar. E eu gosto muito de trazer como exemplo para nós o nosso querido Chico Xavier, porque Chico, ele é um exemplo de ser humano, de alma para todos nós. Chico é um exemplo de cristão, de espírita para nós. Quantos médiuns na atualidade olham para as grandes psicografias, como o trabalho mediúnico que Chico desenvolvia, quantos médiuns olham para esse trabalho e todo o reconhecimento que Chico conquistou com esse trabalho, mas um reconhecimento pela humildade e pelo suor que ele derramou. Chico sempre deixou claro que o serviço não era dele, que o serviço era dos bons espíritos, era de Emmanuel, era de André Luiz. Chico sempre deixou claro isso. Mas as pessoas, nós admiramos o Chico pela humildade, por tudo que ele abdicou para estar ali servindo. Então, quantos médiuns olham esse reconhecimento que Chico teve, a mediunidade dele, uma mediunidade tão forte, desenvolvida de uma forma tão bela, e querem ser como Chico. Querem ser exatamente, fazer esse trabalho, psicografar como Chico, trazer livros como Chico trouxe. Quantos médiuns olham para o exemplo de Chico e querem ser igual? Mas aí nós temos dois pontos para destacar e para nós pensarmos aqui hoje. Se os corações que desejam ser como Chico, será que desejam derramar o suor que Chico derramou? Será que querem ser como Chico na questão dos sacrifícios que Chico teve, do cálice que Chico bebeu? Será que querem ser como Chico Xavier, por todo o esforço que ele teve para servir a Jesus daquela forma tão bela? Ou será que muitos ainda nos dias atuais desejam se desenvolver a mediunidade como Chico, mas apenas para ter reconhecimento, apenas para os atos externos? Acho que se pensarmos, por vezes, a gente foca só no resultado, no final, no livro psicografado e pronto. Mas a gente se esquece, na verdade, de olhar todo o cálice que Chico Xavier provavelmente teve que beber para trazer aquela obra. A gente consegue rememorar um pouco disso na grande obra Paulo e Estevão. Essa obra, Chico psicografou ela quando ele terminava o seu trabalho material. Vejamos bem, ele terminava o seu trabalho material, ele já ia direto para o trabalho espiritual, dedicava-se ali ele começava a psicografia por volta de umas 5 da tarde, e ele ia até 2, 3 da manhã, madrugada, psicografando, dedicando o teu tempo a estar ali. Ou seja, muitos olham a obra Paulo e Estevão, uma obra grandiosa,
mas todo o esforço, cada suor derramado de Chico para trazer essa obra. Compreende? É o ponto que estamos ressaltando aqui hoje. Então, meus amados irmãos, assim como antigamente, como essa mãe que chega até Jesus e diz: Jesus, arruma um lugar ao teu lado aí para meus filhos, um à tua direita, um à tua esquerda. Mas esta mãe, esta alma estava olhando apenas o reconhecimento, a grandeza que Jesus estava ali naquele momento. Mas ela não estava olhando todo o esforço que Jesus teve que enfrentar, todo o fardo que Jesus teve que carregar, o cálice que Jesus teria que beber. E aí ele diz: os teus filhos estão dispostos a beber o meu cálice? Da mesma forma que existem grandes médiuns, não só Chico Xavier, mas existem grandes médiuns, que a gente olha o serviço deles para a espiritualidade, para Jesus, e a gente fica encantado com a beleza daquela mediunidade, com o esforço, porque é um médium que está sempre ali trabalhando, seja com dor, seja passando dificuldade, o que for, ele está ali trabalhando. E a gente olha o resultado do serviço dele, mas a gente não olha todo o esforço que ele teve que ter para exercer esse serviço para Jesus, para ele cumprir a missão dele. Então, cabe a nós, como Jesus aconselha essa mãe, abrir os nossos olhos. Também vale a gente ressaltar aqui que muitos corações, ainda dentro deste tema, vejamos bem que muitos corações queriam ser como Saulo, que viu Jesus. Saulo viu Jesus na estrada de Damasco. Depois ele se converte para Paulo, teu nome. Mas muitos queriam, assim como Saulo, ver Jesus. Também queriam ver que Cristo aparecesse para eles. Mas quantos estão dispostos a beber o cálice que Paulo de Tarso bebeu? Então, meus amados irmãos, acho que cabe a todos nós hoje ter consciência, às vezes, desse tipo de pensamento que nós temos, de olhar para uma alma que serve no caminho do bem, de olhar para um espírito muito evoluído e pensarmos que se a gente deseja ser tal como eles, admirando-os, nada de errado com isso, mas que tenhamos consciência que não é uma jornada fácil. Tenhamos consciência que é muito suor derramado, é muito esforço, é muito sacrifício, é muita abdicação. Então, que Chico Xavier e outros grandes médios ou trabalhadores, apóstolos de Jesus, sejam exemplos para nós, não só do resultado final que eles compartilham conosco e que ajuda a nossa humanidade no progresso, mas que esse resultado que ajuda a nossa humanidade, que é uma luz para a nossa humanidade, só foi possível pelas gotas de suor que a alma deles derramou, bebendo o cálice que Deus reservou para eles. Todo trabalho para Jesus, todo coração que serve ao Cristo, não é jornada fácil. Então, meus amados irmãos, que a gente também tenha consciência um pouco disso, que é o que essa mensagem traz para todos nós. Quando Jesus, ele vira-se para essa mãe e diz: eles estariam dispostos a beber meu cálice? Que a gente possa ter consciência em nossa alma também e ter consciência de que cada um de nós também tem o seu cálice para beber no serviço a Jesus. Bom, meus amados irmãos, esta foi a nossa mensagem de hoje. Espero que da melhor forma possível possa ter explanado, possa ter explicado sobre este tema e que a pergunta fique aí para nós hoje. Essas grandes almas que a gente, esses grandes espíritos, apóstolos e almas que servem a Jesus, que são exemplo para nós, será que estaríamos dispostos a beber o cálice que eles beberam? Será que estaríamos dispostos a derramar o suor que eles derramam na seara de Jesus? Pensemos também sobre isso. Bom, meus amados irmãos, esta passagem, só encerrando aqui, ela traz não só esse ensinamento para nós, mas também traz outro. Então, a gente vai outro ponto de vista. Então, a gente vai convidar todos para amanhã, na segunda-feira, a gente começar a nossa semana ainda sobre esse trecho dessa mãe
com seus 2 filhos, pedindo um lugar ao lado de Jesus. A gente também vai convidar todos para trazer um novo ponto de vista desta passagem, porque aproveitar que ela está aqui nos presenteando com esse ensinamento da reflexão de hoje, vamos dar continuidade nela amanhã. Nós agradecemos a todos que aqui estão presentes conosco como uma grande família neste momento de reflexão. Levemos essa inspiração no nosso coração. A mesma pergunta que Jesus faz para essa mãe: será que eles estão dispostos a beber o cálice que eu vou beber? Façamos também a nós quando a gente admirar uma grande alma. Não olhar apenas o reconhecimento que ela tem, não olhar apenas o resultado final do teu trabalho, mas termos um pouquinho mais de humildade no coração para olharmos o cálice que essa alma bebe para exercer aquele serviço tão belo como os apóstolos fizeram, como Chico Xavier, como Jesus, como o Grande Espírito fez aqui para nós. Bom, meus amados irmãos, esta é a nossa mensagem deste domingo. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus e nos lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias, a todos os corações que estão aqui conosco como irmãos. Que assim seja.